A gente está começando a gravar. Agora eu vou colocar os slides, tá? O combinado é, por favor, podem participar e vocês precisando falar comigo, é só ligar o fone, beleza? Vocês estão conseguindo ver a tela? Estão escrevendo aqui, peraí. Sim, beleza. Beleza, então já tem 2 pessoas vendo, provavelmente todos estão vendo. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Meu nome é Sheila Valquíria, sou a professora do Empreendedor e a Sustentabilidade, né? Tem aí todos os meus contatos, minhas redes sociais, podem entrar, participar, tá? Tem muita informação bacana. A nossa proposta hoje é da gente falar, né, abordar as unidades 4, 5 e 6, né? O objetivo é passar na questão de como agregar valor aos seus negócios, quando a gente fala de empreendedor e sustentabilidade, falar sobre missão, visão e valores, né? E também fechar com o capítulo 6, quando fala no desenvolvimento sustentável, né? Essa questão do cuidado e da sobrevivência, né, dos seres humanos e também a sobrevivência da natureza, que está muito preocupante. Não sei se vocês estão acompanhando aí nas mídias, né, o quanto que está se mobilizando, né, cada vez mais, preocupado mesmo com a relação ao nosso meio ambiente, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em planejar estrategicamente ao mercado, né, a gente, como gestor, a gente precisa estar atento a muitos sinais, né? Primeiro, é buscar na economia mundial, ver que o tempo todo essa economia mundial está se reinventando, né? Ela está produzindo mais, ela está criando mais necessidades, né? E com isso faz o quê? O mercado fica aquecido, né? Gera mais lucratividade, lógico, gera mais faturamento, mas também há o quê? Uma exploração, né? Que é uma prática condicionada ao ser humano, que é o consumismo. A gente acaba consumindo e na hora de descartar esse consumo é que está sendo um pouco preocupante com relação à sustentabilidade, né? Então, o objetivo da responsabilidade socioambiental, ela é estabelecida desde 1929 com um objetivo em evitar o certo blackout no mercado econômico mundial, né? Essa crise de 29 aí que aconteceu, né, dentro da história, se vocês quiserem dar uma olhada lá na história sobre a crise de 29, né, evitar esse blackout no mercado econômico mundial, né? E com a crise de 2008, né, uma crise internacional, começou a ter uma necessidade, né, de se repensar na gestão de nossos negócios, né? Esse repensar é com o intuito de minimizar a injustiça social e o desequilíbrio ecológico, até porque, como nós estamos num sistema de consumo, né, somos consumistas, geramos necessidades o tempo todo, né? A indústria gerando necessidade, a gente, o ser humano gerando essa vontade de consumir, está tendo aí, verdade, um desequilíbrio ecológico e também a injustiça social. Então, hoje, né, tem um grande desafio, né, é tentar explicar esses porquês de tanta injustiça social e porquês de tanto desequilíbrio ecológico, né? Então, esse são pontos para a gente pensar de forma estratégica o mercado, né, que não é fácil, né, gente? É um grande desafio mesmo, né? A gente precisa produzir, né? O mercado precisa produzir, precisa gerar necessidade para que as pessoas
venham consumir, e com isso, essa produção e esse consumo tá criando o quê? Um desequilíbrio ecológico e também uma injustiça social. Como nós estamos num sistema capitalista, a gente está vendo uma classe pequena sendo rica, né? E uma classe muito grande de classe média para baixo, né? Isso a gente está vendo hoje com a inflação, né? Hoje, em 2021, uma inflação altíssima, nós estamos com problemas mesmo. Então, essa injustiça social, ela tem a tendência é sempre a aumentar, né? E não diminuir, apesar dos desafios de buscar uma explicação. Tem um coleguinha querendo entrar, que é o Gustavo. Gustavo, nós já estamos na aula, tá? Seja bem-vindo. E aí, ratificando tudo isso, o Macho Kelly, desculpa, esse nomezinho é bem difícil de falar, né? Em 2008, no momento da crise mesmo, ele vem ratificar de uma forma mais dentro de uma pesquisa, né, sobre essa questão dos problemas que tem, né? Então, a profundidade da crise que assola parte significativa do sistema financeiro mundial provocará certamente impactos sobre a evolução dos agregados econômicos reais, que são a produção, investimento, emprego, né? Então, nós estamos sendo frutos dessa crise que não é de hoje, né? E com a pandemia só acelerou mais, ok? Um pouco para responder tudo isso, o Inmetro desenvolveu a ISO 16001 de 2012, em 2012, né? Com o objetivo de desenvolver a capacidade de implantar projetos sustentáveis nas empresas, né? Na verdade, foi uma cartilha com um mecanismo de implantar o planejamento estratégico da empresa através dessa ISO, através da ISO 16.000, né, acho que está faltando um zerinhozinho aí, criou-se essas normas da 16.001, ok? Para a gente trabalhar a questão da sustentabilidade. Então, de forma geral, isso está até no capítulo 4, tá, gente? Não sei se vocês estão conseguindo ver de uma forma mais nítida, né? Mas eu tirei do capítulo 4 de vocês, lá do nosso, né? Da matéria, uma estrutura, um esqueleto, né? Dessa norma 16.001 pela BNT, né? Uma norma brasileira. Então, a gente tem do escopo, né, com temas e as definições desses temas, definindo a política da responsabilidade social, né? Então, a gente tem o planejamento, né? O planejamento com a explicação, as definições desse planejamento, tá? A identificação das partes interessadas, temas centrais, né, identificação de oportunidades de melhoria, inovação. Então, essa forma de planejamento. Do planejamento vai para a implementação e operação, né? Aí entra treinamento, entra engajamento das partes interessadas, entra a questão da comunicação, né, de você melhorar essa questão da responsabilidade social. Os requisitos de documentação que a gente precisa se documentar, né? Quando a gente tem uma norma regulamentando, a gente tem que depois provar que a empresa ela tem está seguindo as normas, né? Então isso tem um manual, né? Tem o controle de documentos e o controle de registro. Só um minutinho, gente, que eu vou avisar aqui que está chegando gente na minha casa e você acredita nisso? Só um minutinho, um probleminha aqui. Vou mandar uma mensagem. Só um minutinho, desculpa, tá, gente? Que eu estou na sala
Eu não vou lá abrir, mas já mandei mensagem. Desculpa, perdão mesmo, tá? Pela interferência aqui. Bom, só para vocês perceberem que para uma empresa ter o registro, o selo da responsabilidade social, deveria seguir a norma, né, 16.001. Então, para isso, tem todo um procedimento, né? Tem os consultores, auditores, que podem ratificar, implementar essas normas, né? E a empresa ela ter o selo de responsabilidade social, né? Bom, existe um impacto, né? Tanto para a sociedade, para a comunidade, né? Um impacto também para o ambiente, né? Primeiro, o desenvolvimento local, né? Quando você tem um programa, um projeto, uma proposta de responsabilidade social, você fomenta, sim, o desenvolvimento local, né? Existem algumas moedas alternativas, são difíceis. Minha cachorra, gente, eu vou apresentar a vocês uma cachorra chamada Luna Maria. Meu pai do céu. Moedas alternativas. Aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, tem um banco social, né? Onde troca os produtos descartáveis por moedas que podem ser usadas na comunidade. Eu não sei se nos locais onde vocês moram existem algum projeto dessa forma, né? E é possível. A inclusão do intangível nos orçamentos públicos, né? O intangível, as pessoas, né? É algo que não pode mensurar, comportamento, a ética. Então, essa inclusão do intangível dentro dos orçamentos públicos é uma forma de impactar tanto a sociedade como o ambiente, né? A contabilização dos ativos ecológicos, né? O que se tem dessa preocupação da ecologia, né, dentro do local, da região onde está instalado a empresa, onde está instalado a associação, onde está instalado qualquer tipo de negócio que gere, né, gere lucro, né, gera uma força, né, que movimenta a economia, né? A economia criativa também, ela tem um impacto bacana com relação da responsabilidade social, é possível, você acaba movimentando o seu local, né, onde você mora. A vantagem da cooperativa, né, tem a cooperativa dos catadores de recicláveis, aqui no Espírito Santo tem bastante, Minas deve ter sim, eu só não conheço, né? Outro impacto para a sociedade é o capital humano, né? Onde as pessoas elas são convidadas para serem treinadas, serem desenvolvidas, né? Com relação a esse pensamento da responsabilidade social, a quebra de patentes e fronteiras do conhecimento, olha que bacana, principalmente com o outro ponto, que é com a relação ao acesso às tecnologias de informação, né? Então, hoje você tem acesso ao conhecimento, né? Através dessa tecnologia, através da internet, principalmente, né? E a reavaliação do que é riqueza, né? E a exaustão do hiperconsumismo. Isso é um impacto, né, gente? Então, riqueza, a gente está vendo as pessoas cada vez mais pobres, né? E o hiperconsumismo, né? Esse consumo exagerado, né? Que o próprio sistema capitalista ele é do viés do capitalismo, né? Produzir para nós consumirmos, né? Então, essa exaustão do hiperconsumismo, até quando o planeta vai ter força, né, para receber tanto descartes assim. Uma outra coisa que gostaria da gente reforçar aqui é da gente tentar diferenciar de filantropia da responsabilidade social, né?
A filantropia, ela já é uma ação que é individual, ela é uma ação voluntária, né? Filantrópica, ela é voluntária, ela é individual. A responsabilidade social já é uma ação coletiva, onde eu estou envolvendo toda a comunidade junto com uma organização, seja ela formal, informal, uma organização privada, uma organização pública, do terceiro setor, não importa, né? A filantropia ela tem um viés para a caridade e a responsabilidade social ela já direciona para a cidadania, né? A filantropia ela tem uma base totalmente assistencialista e a responsabilidade social ela tem uma base estratégica. A filantropia ela é restrita a empresários filantropos, né? E a responsabilidade social ela já estende a todo mundo envolvido naquele entorno ali onde tem algum tipo de ação, né, da responsabilidade social, né? A filantropia ela prescinde de gerenciamento e a responsabilidade social é uma demanda a todos, né? Ela já envolve todo mundo, tanto que é uma ação coletiva. A filantropia tem uma decisão individual e já a responsabilidade social, ela já é uma decisão consensual. Então, a gente diferenciar a filantropia da responsabilidade social. Para a gente fechar o capítulo 4, a gente vai se pensar, né, se perguntar como agregar valor aos seus negócios. Se nós estamos falando de responsabilidade social, o que isso tem a ver de agregar, né? O que isso agrega ao meu negócio quando eu falo em responsabilidade social? A responsabilidade social, ela já é voltada às práticas de ações sociais internas e externas. E a responsabilidade da empresa, ela é mais abrangente, né? Ela foca a prática de ações sociais e foca também a adoção de um modelo de gestão ética, ok? A responsabilidade social ela tem um foco principal, que é a comunidade, e a organizacional já é um modelo de gestão empresarial. Os beneficiários são os funcionários dependentes, os membros da comunidade, quando fala em responsabilidade social, e os beneficiários são os clientes, fornecedores, acionistas, parceiros, governo, mídia, funcionários, membros da comunidade e sociedade em geral, quando fala de responsabilidade organizacional. Quando uma empresa ela tem uma responsabilidade, né, que dentro dela, onde ela coloca uma prática ética, ela pensa no cliente, ela pensa no fornecedor, ela pensa nos acionistas, né? Ela vai ter mais credibilidade perante a esses pares, né? Que são os clientes, fornecedores, acionistas, parceiros. Quando a empresa ela tem um tipo de ação social e ela consegue até um selo social, né? Onde cada produto dela vai com aquele selinho dizendo que ela tem uma responsabilidade social envolvida, os consumidores eles consomem com mais prazer aquele tipo de produto ou serviço, ok? Então, agregar valor aos negócios com relação à responsabilidade social dentro da empresa, ela é muito importante para os negócios hoje, até porque os consumidores, esses clientes, nós, né, como consumidores, como os clientes, estamos cada vez mais antenados às informações. Então, a gente, às vezes, quando vai comprar um produto, a gente já tem mais informação, se bestar até mais do que o vendedor, né? Porque a gente já procurou saber, já procurou ter as informações antes, né? E uma coisa importante para a gestão é você conhecer, né, e ter, né, a missão, visão, os valores dentro da empresa. Por que isso é importante? Porque estabelece caminhos, né,
caminhos a trilhar e para onde eu quero chegar, as projeções futuras, né? É um planejamento de novos negócios. Então, toda empresa, pessoal, toda empresa tem que ter bem estabelecido a missão, a visão e os valores. Mas uma observação que eu gostaria de falar é que essa missão, essa visão, esses valores não sejam apenas escritos, né, no papel, engavetados, e sejam realmente aplicados dentro da organização. Quando eu tenho uma missão clara dentro da minha empresa, eu me sinto mais, me sinto mais pertencente àquela empresa. Por exemplo, a Unidocton, né, a missão da Docton, né, ou da Unidocton, é o quê? Transformar vidas das pessoas pela educação. E isso é uma missão que me agrega um valor muito maior, porque eu acredito nisso, que através da educação a gente consiga, sim, transformar as pessoas. Então, essa é a missão que a Docton, a Unidocton, definiu e que a gente absorveu, que os colaboradores absorveram e estamos aplicando cada vez mais. Tenho alguns exemplos, mas não cabem aqui agora falar para vocês. Exemplos de ter realmente transformado a vida de alguns alunos por meio da educação. Esse posterzinho está lá também no capítulo 6 de vocês, não, desculpa, no capítulo 5, onde fala assim, o que é uma missão, o que é a visão, o que é os valores. Resumidamente, missão é a razão de ser da empresa, né? É o propósito da empresa. Por que aquela empresa existe? O que a empresa faz? Para quem? É o coração da empresa. A visão é o caminho, né, que quer chegar, para onde aquela empresa quer chegar, né? É o que a empresa busca, né? Qual é quanto tempo ela vai chegar lá, né? Eu preciso estabelecer, né, as aspirações e inspirações que a empresa propõe, né? Futuras, lógico, né? Aonde que eu quero chegar. E os valores, né, são os princípios, né, são as crenças, né, comportamentais, atitudes, decisões, né, de pessoas, responsabilidade, aqueles valores que parece que alguns, né, falam assim, ter uma postura ética. Claro que toda organização tem que ter uma postura ética, mas ele está lá escrito, cravado, que é um do valor que aquela organização propõe é a postura ética. Mas aí tem as atitudes. Então, se eu tenho um valor de postura ética e a atitude de um colaborador não condiz com essa postura ética, então nós temos problemas, não é? Então, que esses valores também sejam absorvidos pelos colaboradores. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo desse planejamento estratégico da empresa Coca-Cola. Olha a missão que a Coca-Cola estabeleceu: satisfazer com excelência nossos consumidores de bebidas. Né? E quem toma Coca-Cola acha que é muito bacana. Eu não tomo Coca-Cola. Então, mas eu já experimentei, né? É uma questão, mas quem toma Coca-Cola tem uma satisfação enorme de consumir a Coca-Cola, né? Qual é a visão da empresa Coca-Cola? Ser líder total de bebidas. Eu não tenho agora os números, mas ela está sempre lá, né? Está sempre lá na questão do pareamento aqui. Mas tem outras bebidas que podem tomar um pouquinho desse nicho aqui da Coca-Cola. Mas ela busca, sim, ser líder total de bebidas, gerando valor econômico, gerando valor social, gerando o valor ambiental sustentável. Olha a visão dela. Gerenciando modelos de negócio inovadores
e ganhadores com os melhores colaboradores do mundo. Haja vista as propagandas da Coca-Cola, elas são bárbaras, né? São perfeitas. Elas passam em si esse viés inovador, passa esse viés da sustentabilidade. É muito interessante mesmo a visão que eles colocam e o que a gente percebe, a percepção dos consumidores, né? Não sou consumidora, mas eu tenho a percepção. Os valores que a Coca-Cola definiu, ela colocou de uma forma bem resumida, né? Os valores são a chave para guiar nossa conduta, tá errado aí, nossa conduta. Eles expressam quem somos e o que acreditamos, né? Então, eles não colocaram valor ético, um valor de responsabilidade social, ele não descreveu, mas ele falou que eles guiam a conduta deles, né? E expressa o que eles são e o que eles acreditam, né? E fechou. Então, isso aí é a missão, visão e valores. Na empresa de vocês, não tendo a missão, visão e valores, começam a estabelecer isso, começam a fazer um trabalho para se pensar. E se já tem e acha que não está bacana, então repensar a missão, visão e valores. E se já tem, procura saber e começa a agregar isso em cada colaborador, que também é importante. Pessoal, eu estou seguindo, hein? Vamos seguir. Quando a gente vai falar do desenvolvimento sustentável, né, que é esse cuidado da sobrevivência dos seres humanos da natureza, a gente sabe que o sistema capitalista, a partir da Revolução Industrial, começou o quê? Ter um boom da economia, da produção, né, de uma indústria, né, da manufatura, e aumento também das pessoas, demográfico, né? Então, isso, com o tempo, ao início do século XX até agora, quantas coisas foram retomadas? A população cada vez maior, né? As empresas cada vez mais sendo construídas, né? Até 1960, o que aconteceu? Cresceu a parte das indústrias, né? Das empresas, muitas estradas, pontes foram construídas, né? Então, isso gerou algum impacto, né? Então, quando se fala do impacto econômico, ambiental e sustentável, a gente está falando exatamente desse tripé aqui da sustentabilidade, que a gente não pode perder de vista, né? A sustentabilidade ela tem que ter a pegada social, a ambiental e econômica. Esses três, que é o tripé, elas têm que estar bem consolidadas, senão vamos ter problemas, como já estamos tendo problemas. Voltando ao slide anterior, como é que se dá, né? Primeiro, o negócio, né? Gera um negócio, está gerando o quê? A economia, e sempre vai buscar novos negócios. Esses novos negócios existem legislações, né, que são as obrigações legais, né, para dar origem à responsabilidade social, né, e questionar a ética dos negócios, né, como é que está essa ética dos negócios, né? E aí gera o que? A responsabilidade social empresarial, que é o tripé econômico, social, ambiental, buscando o desenvolvimento sustentável, né? O quanto que eu vou, qual o impacto dessa minha economia, desse novo negócio, qual o impacto social do entorno desse meu negócio, né? E qual é o impacto ambiental. Isso tudo tem que ter uma forma, tem que crescer de forma sustentável, é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Né? Então, existe o quê? Uma responsabilidade da empresa com relação à sua reputação e sempre analisar os riscos através da gestão de risco. Isso que é a responsabilidade social e empresarial. Né? Já a questão do valor ético, né, ele tem que ser também
sustentável, né? Quando você pensa numa empresa de forma estratégica, quando você vai inovar negócios e serviços, quando você vai gerar novas oportunidades, tudo isso tem que ser de forma responsável e de forma sustentável, para minimizar o mínimo, olha só o que eu ia falar, mas minimizar esse impacto com relação ao meio ambiente e com relação ao social, né? Esse impacto econômico que se tem. Como é que a gente muda isso? Essa é uma grande pergunta, né? Se eu preciso crescer, se eu preciso gerar lucro, e eu preciso pensar em desenvolver produtos, eu preciso levar esse produto para o mercado, as pessoas precisam ter condições para comprar esse meu produto. Então, é uma conta, gente, que hoje eu vejo assim, ela não vai fechar, não, né? As pessoas estão cada vez menos desprovidas, né? Quer dizer, sem recurso, né? E as empresas precisam gerar esses produtos para se manter de forma sustentável, né? Para ela continuar existindo. E fechando aqui, sempre com a minha frasezinha que eu tiro, né? A sustentabilidade é conectar atitudes para melhorar o planeta. Sem essas atitudes, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem falar. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Tem pessoas novas chegaram aqui, Geise, a Betânia, Lorena não tinha visto. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Na comunidade de vocês tem alguma moeda social que gera uma economia ali de forma criativa? Vocês têm alguma informação? Querem compartilhar alguma coisa? Então, tá, parece que não, né? Então, diante de tudo, gostaria de agradecer a vocês, né, por essa aula, tá? Fiquem com Deus e boa noite. Boa noite, obrigada. Nada, Nésia. Obrigada, Gustavo. Ótimo conteúdo, gostei. Obrigada, gratidão para vocês. Novembro tem mais, tá? Boa noite, Loreninha. Lorena é o nome da minha sobrinha. Eu chamando você de Loreninha. O Alisson, boa noite. Giliardo, boa noite também. Betânia, boa noite. Anésia, boa noite. Tem que parar a gravação.